A tragédia neste momento é que os Estados Unidos se tornaram prisioneiros do próprio poder. Tem um poder militar imenso. E claramente existe a crença de que esse poder militar vai lhes dar influência, vai lhes dar a capacidade de moldar a realidade. Lembrem-se do slogan neoconservador no início dos anos 2000, impérios moldam a realidade. Impérios fazem o tempo. De vez em quando você pega um país pequeno e dá uma surra nele, só para provar que podemos fazer isso. Depois, nós interpretamos o que aconteceu porque controlamos a narrativa. O que aconteceu agora, e esse é o segundo ponto, é que os Estados Unidos se tornaram prisioneiros do próprio poder. Tornaram-se prisioneiros das próprias ilusões de que realmente podem moldar a realidade. A realidade está voltando e mordendo os calcanhares dos Estados Unidos com bastante força. Você não pode moldar a realidade. No fim das contas, a realidade retorna. Quanto à forma como tudo isso é percebido no resto do mundo, há uma mistura de tristeza, porque um país que já foi grandioso, uma potência que já foi grandiosa, e uma nação com muitas pessoas extraordinárias, foram tão humilhados. E é preciso dizer claramente que Trump, agora mais ou menos na metade de seu segundo mandato, está perdendo o controle. Claramente, a suposta vitória no sequestro na Venezuela, nos primeiros dias deste ano, subiu a cabeça dele. Aquele tipo de captura por decapitação de Maduro foi considerado, sabe, uma forma tão limpa e eficaz de alcançar algo. Mas é claro, não é. E no fim isso é prisioneiro da sua incapacidade, isto é, da incapacidade dos Estados Unidos ou de Washington de fazer diplomacia. E claro, isso atravessa vários governos. É muito fácil culpar Trump. E claro, ele pode muito bem ser responsável por muita coisa, inclusive por essas declarações ridículas e contraditórias, dia após dia, sobre os ucranianos implorando por paz. E claro, não há nada de substancial nisso. Mas é exatamente essa capacidade de se isolar da realidade. E isso é o ponto culminante de um processo de longo prazo. Culpamos Trump, mas a minha besta negra pessoal é Jake Sullivan. Eu até esqueci quem era o secretário de Estado no governo Biden, porque na verdade era Jake Sullivan, o assessor de segurança nacional. E claro, foi Jake Sullivan quem concebeu em meados de 2016 as acusações do Russiagate contra Trump. Para começo de conversa, quando basicamente inventou tudo. A propósito, Anthony Blinken era o secretário de Estado. Perdão? Anthony Blinken era o secretário de Estado. Eu tinha me esquecido, porque claramente era o Jake. Sim. Acho que Jake Sullivan será visto, quando os livros de história forem escritos pelos últimos 10, 15 anos, como posso dizer, o grande cardeal por trás de muita coisa disso. Sabe, Richard, é interessante. Exibimos isso há uma semana, mais ou menos, depois que Lindsey Graham morreu inesperadamente, voltando da Ucrânia, não faz muito tempo. Havia alguns trechos de um documentário que ainda vai estrear, mostrando Lindsey Graham num carro, falando com Jake Sullivan, do governo anterior. Estamos falando desta guerra aqui. Não de quando ele estava no poder, mas aparentemente só porque ele não era presidente durante o mandato do presidente Trump. E esse cara ainda está falando com as pessoas. Mesmo fora do poder, ele não está sem influência. Isso é ainda pior do que eu pensava. Eu achava que já era ruim. Mas se Jake Sullivan, como eu disse, ele é a minha Beth Noire, ainda consegue puxar os fios por trás da cortina, então estamos mesmo em sérios apuros neste momento. Se este é o homem que, na prática, foi o mentor da guerra russo-ucraniana, absolutamente nenhum compromisso, nenhuma diplomacia, endurecer a posição, então é claro que isso encorajou Zelensky e os etnonacionalistas no poder em Kiev. E levou as coisas a um desfecho catastrófico no início de 2022 com a invasão russa. E agora, se ele está nos bastidores, nada de bom vai sair disso. Na verdade, isso só aprofunda essa situação, essas guerras. E claro, outro ponto que tenho certeza de que vamos discutir é como esses dois conflitos, o ucraniano e o da Ásia Ocidental, estão começando a se fundir.
Há muitos comentários sobre isso no momento, mas também muitos indícios. E o fato de que a Ucrânia está justamente tentando ampliar o escopo da guerra, atrair os Estados Unidos para ela, mostrar aos Estados Unidos que a Ucrânia agora tem um exército calejado em combate, que suas tecnologias de drones, suas técnicas com drones e também suas defesas contra drones, que, é claro, eles compartilharam, por exemplo, com Israel. Tudo isso é uma forma de provar o quanto isso pode ser útil. Sim, o quanto pode ser útil. Essa é uma imagem impressionante com incêndios por toda parte. E há 46, segundo a contagem mais recente, 46 guerras em andamento no mundo neste momento. Há vários conflitos na Ásia Ocidental, é claro, o russo-ucraniano, o Sudão, a Birmânia, e tanta coisa mais acontecendo. Mas o pior é que ninguém está por aí tentando reduzir essas tensões, tentando apagar esses incêndios. E essa é uma imagem bonita e vívida, esses incêndios. Onde estão os bombeiros? Os bombeiros costumavam ser as Nações Unidas, em parceria com as grandes potências, com suas responsabilidades no Conselho de Segurança da ONU. E não é só os Estados Unidos que estão abdicando das suas responsabilidades. São também o Reino Unido e a França, como membros permanentes, que nos últimos 10, 15 anos tentaram usar as Nações Unidas como uma plataforma para amplificar conflitos, para travar conflitos, em vez de usá-las como um fórum para resolver conflitos.